Você que está na sua casa, você quer viver algo novo? Essa noite nós receberemos algo. Nós receberemos algo novo da parte de Deus. As crianças podem descer para o seu cultão. As tias estão lá embaixo, devidamente preparadas, com todas os cuidados sanitários para estar cuidando do seu filhinho. De novo. Essa música é a música, viu, gente? Queridos, uma grande alegria, sempre uma grande alegria para mim estar ministrando a palavra do Senhor. E desde quinta-feira tem uma palavra que está assim, pegando muito fogo no meu coração. Uma palavra simples, que provavelmente muitos de nós, ou todos, já conheçamos, já lemos um momento, já experimentamos um pouco da palavra, mas Deus, Ele sempre tem algo novo através da palavra dEle. A palavra do Senhor é viva. Ela é viva, ela é para cada momento da nossa vida. Ela traz sempre algo novo, o mesmo texto, o mesmo versículo. Cada vez que você lê ele te fala algo novo. Porque essa é a palavra do Senhor, ela é viva. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, amado Deus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Obrigada, Pai querido. Obrigada porque mais uma noite estamos aqui. Estamos diante de Ti, estamos na Tua presença. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco. Fala com cada um de nós agora, com os que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram. Fala com aqueles que estão aqui presencialmente, que se dispuseram a estar aqui. E eu quero pedir algo muito especial para aqueles que estão aqui. Eu quero que aqueles que estão aqui nessa noite não saiam sem receber algo palpável das mãos do Senhor. Que seja uma experiência nova. Deus, em nome de Jesus, visita os de casa também com uma experiência nova. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu ministrando, que eu desapareça aqui deste local nesse momento e o Teu Espírito tome a frente e fale com cada um de nós em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Hoje eu vou colocar o cronômetro, gente. Peraí, quem foi que comemorou? Olha aí, gente. O inimigo querendo se manifestar. Quem é que concorda com o pastor Eduardo? Gente, eu estou muito feliz essa noite. Muitas pessoas estão voltando. Eu estou aqui com amados que estão de volta e é muito bom estar no culto. A gente estava falando esses dias, né, pastor Júlio, como é difícil pregar para cadeiras, né? E nós passamos aí uns 2 meses, pelo menos, né, pastora Keila, pregando para cadeiras. Gente, hoje é aniversário da pastora Keila, viu? Eu quero avisar que ela estará recebendo os presentes durante todo esse mês, viu? Queridos, vamos... deixa eu ligar o cronômetro aqui para o irmão continuar alegre. Olha só, Gênesis, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 21. A partir do verso 14. Vou te dar um segundinho para você estar abrindo. Para quem tem dificuldade de achar, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Viu, pastor Júlio, se precisar desse toque? Primeiro livro da Bíblia, tá? Capítulo 21. A palavra fala o seguinte: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha,
ela deixou o menino embaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Eu vou ler só até essa parte. Queridos, esse texto, ele conta a história de Agar. Agar era uma escrava egípcia que era serva de Abraão. Abraão era um homem riquíssimo, poderosíssimo, que era casado com Sara. Porém, havia um grande problema nisso. Sara não podia ter filhos. Sara era estéril. E aí, num desses momentos, sabe aqueles momentos que você começa a buscar solução para algo fora da presença de Deus? Ela teve uma grande ideia. Vou pegar essa minha serva aqui, Agar, devia ser muito bonita. Vou colocar ela com Abraão para deitar-se com meu marido Abraão. Isso era comum na época. Para que a partir delas, Abraão, meu marido, tenha um descendente. Ele colocou ela junto, a Sara colocou Agar, a serva egípcia, junto com Abraão para terem um filho, porque precisava que houvesse um descendente de Abraão. E aí, diante disso, Agar engravidou. Engravidou por ideia da esposa de Abraão, Sara, e teve um filho chamado Ismael. E um certo dia, depois de um tempo, cerca de 14 anos depois, Agar, que já tinha, o seu filho já tinha uns 14 anos, Sara engravida. Sara deixa de ser estéril, passa a viver a promessa que Deus havia dado desde o início, que ela haveria de ter um filho. E ela fica grávida de Isaac. E o que acontece? Sara, enciumada de Agar, vira para Abraão e fala assim: ó, dispensa aí essa escrava, manda ela e o filho dela embora. E Abraão, o que ele faz? Ele atende o pedido de Sara, expulsa Agar e Ismael, seu filho, e os despede com um pouco de água e um pouco de pão. Isso chama muita atenção. Ele era muito rico. Nenhum animal para carregá-los não foi dado. Abraão atendeu ao pedido da esposa, mandou Ismael, junto com a sua mãe Agar, para o deserto. Queridos, com toda certeza, essa seria uma história do fim, seria uma triste história do fim de uma mãe solteira com um filho rejeitado, que vão para o deserto e morrem. Se esse fosse um roteiro de homens. Se isso fizesse parte da escolha de homens, se fosse uma história estabelecida, definida por homens, essa seria a história. Só que não. Diga aí para a pessoa do seu lado: só que não. Mais uma vez para eu tomar um energético, gente, diga aí: só que não. Apesar dessa história ser tão triste, imagine vocês, os dois no deserto, no sol causticante de dia, à noite um frio tenebroso, andando pelo deserto com um pouco de água, Marquinho, e um pouco de pão. Mas não era um fim, era um começo. Diga para a pessoa ao seu lado: era um começo. A Bíblia fala em Gênesis 16:10 que Deus havia dado uma promessa a Agar. Numa certa circunstância, o texto diz o seguinte: disse o anjo a Agar: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Gente, imagina que incoerência isso.
Você um dia tem uma promessa, Vinícius, você tem uma promessa de algo grande, que você vai ter uma geração numerosa, que vão ser tantos que você não pode contar, mas de repente você só tem um filho e você é largado no deserto. Que incoerência! Não há coerência nisso. Como que é isso? Mas isso faz parte de uma verdade que eu quero compartilhar com todos vocês. A vida é um processo cheio de etapas. O que Agar viveu e que muitos de nós estamos vivendo hoje, que temos uma promessa ou recebemos uma palavra lá atrás e parece que hoje a nossa realidade está muito distante daquela palavra. Muitos de nós vivemos isso, só que existe uma verdade que nós temos que entender e que Agar, uma escrava, entendeu. A vida ela é cheia de fases e nós precisamos reconhecer essas fases, passar por essas etapas, para que com a orientação de Deus nós consigamos chegar a um destino promissor de sucesso. Amém ou não amém? Quem recebe isso aí? Tem um texto em Deuteronômio 5:33 que diz o seguinte: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Quem é que vai tomar posse aqui? Quem, gente? Quem? Então aqui esse texto ele fala o seguinte: olha, tem um caminho que você precisa andar por ele, que Deus vai te mostrar. Esse texto não está dizendo que o caminho é fácil, esse texto não está dizendo qual é o tipo de caminho. Eu te falo que é um caminho árduo, que é um caminho difícil, mas a palavra do Senhor fala: ande por ele. Para quê? Para que você tome posse daquelas palavras que Deus liberou sobre a sua vida. Para que o destino traçado para você se cumpra. E existem algumas verdades nesse texto que nós precisamos reconhecer. Para o quê? Para pavimentar o nosso destino. Primeiro, não importa a sua origem. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nós ficamos tanto tempo sem a pessoa do nosso lado, né? Apesar dos 2 metros de distância, dá para falar. Não importa a sua origem. Não importa, sabe o quê? Se você é de família rica, se você é de família humilde, não importa se você é de família real, se é plebeia. Não importa se você é de linhagem real. Deus, ele tem a mesma, assim como Deus tem promessa para um rei, ele tem para a sua vida. Assim como Deus tem uma promessa para grandes pessoas, sabe, nós olhamos de vez em quando para Benihins da vida, para pessoas influentes no meio gospel, fora do meio gospel, e muitas vezes a gente pensa: puxa, ele tem uma estrela, ele é marcado para o sucesso, há algo diferente na vida dele. Ei! Eu quero dizer uma coisa: não importa quem seja você, não importa a sua origem, a mesma estrela, o mesmo propósito, a mesma, sabe, promessa, e são promessas diferentes, mas são promessas que Deus deu para essas pessoas, Ele deu para você também, querido. Amém? Agar, ela era uma escrava. Mas tem uma coisa, ela estava trilhando a vontade de Deus, por mais que ela estivesse sem recurso para nada, sobrevivendo. Queridos, por mais que nós, nesse momento, a gente está passando por momentos difíceis, e não só em Brasília, ou no Brasil, mas no mundo. Esses dias eu estava no programa de rádio, toda quinta-feira eu estou na nossa rádio, e eu estava falando o seguinte: nós, há um tempo atrás, quando estávamos em crise no Brasil, estávamos com problema, Carol, o que nós falávamos?
vou tentar a vida fora. Não era assim? Vou para os Estados Unidos tentar a vida. Hoje não existe mais isso. O jogo ficou igualou para todo mundo. Não existe lugar nesse mundo mais seguro do que onde você está. Não existe. Sabe, Agar é uma escrava passando toda aquela luta. Só que ela se agarrou em uma coisa. E se você entender e deixar essa palavra hoje entrar dentro de você, você vai sair daqui com outro ânimo. Você vai sair daqui com outra velocidade. Você vai sair daqui, sabe, quando você acerta o prumo da sua vida e você começa a caminhar para um destino promissor. O que ela tinha, a única garantia que ela tinha, era uma promessa que ela e sua geração seria numerosa. Pode parecer na sua cabecinha assim, puxa, que promessa, né? Não é nem que ela ia casar, ter outros filhos e ser rica, ou ser suprida, ou ter uma casa. Não. Ela sabia que um dia Deus tinha falado para ela que ela seria de uma geração numerosa. Ou seja, que ela não poderia morrer naquela luta. Ela não poderia sucumbir naquela luta, naquele deserto. Nós temos que parar de nos auto-vitimizar. Nós temos que parar de achar que somos desprestigiados, rejeitados, sabe, eu sou um coitado. Porque há propósito sim para a sua vida também. Só que a decisão, você só vai chegar nesse propósito se você tiver uma decisão de seguir o caminho para o cumprimento do seu propósito. Há um caminho para isso. Há pegadas que você tem que seguir, sabe? Não é fácil. E ninguém vai poder trilhar o caminho que é seu. O destino que você tem que caminhar. As etapas da vida que você tem que vencer. Sabe, ai, coitadinho de mim porque isso não aconteceu ainda. Ai, coitadinho de mim porque essa porta não abriu. Ai, eu sou uma vítima das circunstâncias. Não, eu estou falando aqui para vocês de uma escrava egípcia, que por um momento foi usada por um propósito de ter descendentes de um homem poderoso que não podia ter com a esposa dele. Eu estou falando de uma mulher que não tinha nenhuma porta, nenhum ajudador, nenhum amigo influente, nenhuma amiga para ir para uma casa, que não havia uma igreja, que não havia um pastor para orar por ela. Eu estou falando de uma pessoa que foi usada, jogada fora. Sabe, quando eu estava fazendo esse texto, ele me lembrou uma pessoa, pastor Júlio. Talvez vocês não vão entender, mas vão entender sim. Eu me lembrei de uma jornalista, de uma mulher que é a maior referência de entretenimento jornalístico do mundo, a mais rica do mundo, que chama Oprah Winfrey. Nós olhamos ela, é uma referência mundial, achamos ela maravilhosa. Vai ver qual é a história dela, vai ver de onde ela veio, vai ver qual foi as decisões do caminho dela. Por que eu estou trazendo uma pessoa da nossa atualidade? Porque a gente tem que entender que isso não é uma história épica. Eu estou falando para vocês de uma realidade. As decisões da nossa vida, elas vão fazer você seguir e alcançar aquilo que Deus tem para você. Os propósitos que Deus tem para um rei, Ele tem para uma escrava. Só para você entender quem era a Oprah. Era uma moça pobre, negra, de uma família miserável, que foi abusada sexualmente por anos, foi abandonada pelo pai. E a mãe teve que largar com a avó porque não tinha como criar. E ela foi se superando.
E um dia perguntaram para ela: como é que você vê o seu futuro, Oprah? Ela tinha se formado em jornalismo. Ela falou assim: brilhante como o sol do meio-dia. Isso para mim me inspirou. Porque a gente pensa que as pessoas que vão dar certo são só aquelas que nasceram com a tal da estrela, que chegaram no berço de ouro. Não. Vamos continuar aqui a história de Agar. E quando Agar engravidou, o que aconteceu? Sara ficou enciumada e começou a humilhar. Ela estava aqui ainda na casa de Abraão. Ela engravidou, a mulher, a Sara, ficou enciumada que ela tinha conseguido engravidar e Sara não. Começou a humilhar ela, humilhar. E Agar fez o que, gente? Fugiu. Foi para o deserto de Sur. E nesse deserto foi que ela foi encontrada por um anjo, por Deus, onde ele falou: olha, volta para sua senhora e se humilhe. Eu estou falando das etapas que são uma verdade que nós precisamos encontrar essa verdade. Esse anjo falou assim: ó, volta lá. Por que você fugiu? Você está com um propósito, você está com um descendente de Abraão aí, ó. Volta para lá e se humilha para sua senhora. E ela fez isso. E na sequência, Deus liberou sobre ela a promessa. Na sequência, Deus liberou sobre ela a promessa de que ela seria numerosa, que foi o quê? A tábua de salvação da vida dela. Sabe, Agar, ela poderia ter rejeitado aquela orientação. Ela poderia ter chegado para aquele anjo e falado: ó, beleza, mas não é você que está lá aguentando aquela mulher, não. Sou eu. Mas Agar se humilhou. Sabe, e muitos de nós somos assim. Nós não suportamos uma orientação. Nós nos vemos demais. Nós nos vemos acima dos outros, acima das coisas, e nós não precisamos das orientações. Sabe, só que nossas emoções, elas conflitam o tempo todo dentro de você. As suas emoções, elas querem sempre comandar as suas decisões. E nós não podemos andar pelas nossas emoções. Nós não podemos ser inclinados a tomar decisões porque estamos tristes. Olha, até porque quando a gente está cansado, tem horas que nós estamos cansados e a gente fala: eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado. Sabe, mas são emoções dentro de você que você tem que vencê-las também. Quando Deus te dá uma orientação: olha, vá por esse caminho, se humilhe, peça perdão, comece pela porta que Deus abriu, embora não seja que você gostou. Conserte essa área da sua vida. São orientações. Só que aí as nossas emoções, elas ficam justificando, elas ficam brigando, elas ficam querendo tomar o lugar da fé, elas ficam querendo, sabe o que? Roubar a voz de Deus dentro de nós o tempo todo. E as nossas emoções querem tomar as decisões por nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe, presta atenção, nesse processo da vida, a humilhação faz parte da sua vida. É duro, né, pastor Júlio? Quem é, né, pastora Keila, que quer ser humilhado? Quem é que quer se humilhar? Mas eu quero dizer uma coisa: a humilhação faz parte. Pastora, você está dizendo que eu vou ser humilhada? Provavelmente você já foi, como eu já fui. E provavelmente ainda vai ser outras vezes. Porque isso são fases, são etapas da nossa vida, sabe? É uma etapa que dói, mas te impulsiona. Como assim te impulsiona? A Bíblia fala que a humildade antecede a honra. Nós queremos honra. Nós queremos viver a honra. Nós queremos superar, crescer, brilhar em tudo. E é legítimo. Nós queremos tudo isso na nossa vida, é legítimo. Mas a Bíblia fala que a humildade antecede a honra.
se nós tivermos a consciência da verdade de Deus, nós vamos lembrar de Jesus. Jesus sendo humilhado na cruz. Sabe, as pessoas rindo dele. As pessoas zombando de Jesus. Se não é rei, desce daí da cruz. Você falou que era rei, que era filho de Deus. O que você está nessa cruz? Talvez você passe por isso. Você não é crente? Por que você está com dívida? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Uai, que Deus é esse que você serve? É o Deus, o único Deus verdadeiro e todo-poderoso. Porque as lutas, as etapas, as humilhações são etapas que vão nos levar lá para cima. Ela não pode definir o nosso destino num buraco. E aí, a humilhação, ela faz parte dessa construção de vida. Sabe, eu entendo que tem momentos que nós estamos vivendo na nossa vida tão difíceis, tão duros, mas a gente tem que viver ele. E aí eu te falo uma coisa, começa a orar a Deus: Senhor, me dê forças para passar por esse momento. Me dê hombridade, me dê resiliência. Me ajude a passar por esse momento. Não desista. Não retroceda porque você está no período, sabe, de humilhação. Porque você foi usado e jogado fora. Isso faz parte do seu destino de sucesso. Amém ou não amém? Depois, outro princípio que nós precisamos reconhecer, que vai nos ajudar a encontrar o nosso propósito próspero. Nunca pense que você já fez de tudo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que ela falou assim: não, eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo. Eu vou sair de casa. Eu já fiz de tudo. Eu falei: foi mesmo, né? Peraí, ó. Deixa eu abrir um pergaminho aqui, ó. Para ver se você já fez de tudo. Sabe, jogar a toalha é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, me escutando, e está pensando em desistir de alguma coisa, a partir desse momento você não vai mais desistir. Amém ou não amém? Gente, aplaude aí para eu tomar um energético, por favor. Olha só, quando Agar foi lançada no deserto, naquela situação calamitosa, né? Com um pouquinho de água, um pouquinho de pão e o filho que não foi nem ela que buscou ter. Ela poderia, sabe o quê? Ter virado uma prostituta ali no deserto para sobreviver. Ela poderia também ter ficado lá na porta da casa de Abraão, pedindo esmola. Ué, tô mesmo, não faço mais parte de nada aqui. Podia ter jogado a toalha, ter feito tudo isso. Sabe, talvez você esteja assim aqui hoje. Eu já fiz de tudo. Já fiz tudo que era certinho para fazer. Não funcionou, agora as regras são minhas. Eu vou fazer do meu jeito. Essa pessoa que eu conversei essa semana que falou isso, ela falou: não, já jejuei, já orei, já lá. Só que tem uma coisa. Na regra do sucesso de Deus, só tem um jeito das coisas darem certo. E o jeito é o jeito de Deus. Não é o jeito que você quer construir. Ah, não, eu cansei. Queridos, sabe qual é a bem da verdade, pastora Débora? A vitória é para os fortes. A vitória não é para quem tem uma estrela. Não é para quem nasceu no berço de ouro. Não, não é não. Se você for avaliar pesquisas,
Aqueles que nascem em berço de ouro, que não fazem nada para construir, são os que perdem a herança com maior facilidade e rapidez. Quem ganha, outro dado importante para você, aqueles que ficam ricos aí com os jogos de azar, Mega Sena, essa coisa, são os que perdem a fortuna com mais rapidez que existe. Então, assim, a gente tem que entender que a vitória, ela não é para pessoas que desistem rápido, que não suportam a pressão. Porque a nossa vida é uma vida, a Bíblia fala que passaremos pelas águas, mas elas não vão nos afogar, que nós passaremos pelo fogo e ele não vai nos queimar. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Que tem sim dificuldades, tem momentos de luta, só que olha, enquanto o final não chegar, meu querido, tudo está dando certo. Sabe, Agar, ela tinha todas as justificativas do mundo para desistir. Estava lá andando pelo deserto, sabe, sem direção, errante. Estava lá no deserto de Berseba, desorientada. A comida acabando. E sabe o que aconteceu? A comida acabou, gente. O pior aconteceu. A Bíblia fala que a comida acabou. Vamos lá voltar para o texto que eu deixei para ler agora no final, mais na frente com vocês. Olha só o que aconteceu. Quando acabou a água da vasilha, diz que ela se pôs e caminhou e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro, cerca de 20 metros, um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Pergunta para a pessoa do seu lado: o que te aflige? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta-te, levanta-te, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aleluias! Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui para onde eu estava. Para eu explicar uma coisa extremamente importante. Cadê o texto? Ela estava lá no deserto de Berseba. Numa situação calamitosa, de repente o pior aconteceu. Quantos de nós estamos numa caminhada difícil, dura, árdua? Quando você acha que não tem nada pior para acontecer, alguma coisa pior, pastor Eduardo, acontece. Você já viu? Já viveu umas coisas assim? É estranho, né? E aí, isso aconteceu com ela. E no ímpeto, gente, de desespero, ela pegou o filho dela, colocou embaixo de um arbusto, a 20 metros de distância, e deixou ele lá chorando. E ela ficou de longe, que ela falou: eu não quero ver o menino morrer. Você sabe o que aconteceu com Agar? O que acontece com muitos de nós é ela chegou no limite. Ela não conseguia ver mais a solução. Sabe quando você deixa que o desânimo entre dentro de você e você fala: eu cheguei no limite. Ela não via mais solução, ela só via morte. Ela estava entregue. Sabe o que é que você tem feito? Que você tem colocado situações debaixo de arbusto. O que você desistiu? Para pensar um pouquinho. O que é na sua vida que você não consegue mais ver solução? E você pega aquilo, coloca debaixo de uma árvore, de um arbusto e deixa lá para morrer.
O que é que você não ora mais, meu irmão? O que é que você não tem mais forças para lutar? Que você botou debaixo do arbusto? O que você não acredita mais que vai mudar? O que é? Esse é um momento de reflexão. Agar, ela pegou o menino, botou o filho dela lá e saiu. Ela não via mais solução. E eu pergunto para você, o que você desistiu? Seu casamento você colocou embaixo do arbusto? Seu filho que não sai das drogas você colocou debaixo de um arbusto? Não dá mais, pastora. Não tem mais o que fazer. Cheguei no meu limite. As suas finanças, seus negócios, sua vida emocional, a sua vida espiritual, sua vida com Deus. O Covid chegou e Deus saiu da sua vida. Teve gente que passou por isso, e não poucas. Isso é uma estratégia de Satanás para trazer frieza espiritual, levar as pessoas à morte. Pare de pensar que é uma doencinha só. É terrível, terrível. Muita gente ficou mal, muita gente morreu. Mas o que você desistiu? Você desistiu da sua vida com Deus? Você desistiu de orar, de jejuar? O que você botou embaixo do arbusto? Só que a palavra do Senhor, ela é muito clara. Levanta-te. Levanta-te. E pegue o seu problema pela mão. E se posicione. Deus, pela segunda vez, mandou um anjo visitar Agar no deserto. Para falar a mesma coisa. Farei de você uma grande nação. Se levanta, se ergue. Sabe, você não pode deixar nada morrer, porque você chegou no limite. Porque as suas emoções te levaram para o limite. Porque esse limite, sabe esse limite que você fala assim, eu cheguei, pastora, no limite. Eu quero te dizer uma coisa, esse limite é seu. Esse não é o limite que Deus determinou. Não é um limite estabelecido por Deus. Não é o fim de Deus, né, Maristela? Quantas pessoas devem chegar no seu consultório falando, olha, eu estou esgotado, eu estou no limite. É o limite que nós colocamos para as nossas vidas. Não é um limite real. É um limite imaginário causado pelas nossas emoções enfraquecidas em Deus. Sabe, Gênesis 21 diz que Deus ouviu o choro do menino. O choro do menino. E aí ele falou, o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Sabe, levanta o menino, toma ele pela mão, que eu vou fazer dele um grande povo. Levanta, Agar. Você está com medo? Eu quero te dizer o que você botou aí, meu irmão, minha irmã. Debaixo de uma árvore, debaixo de uma pedra, debaixo de uma cama. Que você desistiu, que você não quer mais olhar, que você não quer mais lutar. O que você fez? E Deus está dizendo o seguinte, olha, levanta, pega esse problema aí pelas mãos e se posiciona. Aí fala que ela abriu os olhos e viu uma fonte. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Guarda isso, guarda essa frase que eu vou falar. Não esquece dela, que ela vai te ajudar muito. Guarda a frase que eu vou falar agora. Sabe, todo começo, ele tem cara de fim. Você sabe quando é que o dia amanhece? Sabe, Esther, quando o dia amanhece? Quando a noite chegou no mais alto, no maior ápice de escuridão. Quando ela está na maior escuridão, o dia começa a amanhecer. Muitas vezes nosso começo ou o nosso recomeço, ele tem cara de fim. Ele parece um fim.
Olha que coisa interessante, ela tinha chegado no limite, ela tinha colocado o filho debaixo de um arbusto, não queria ver ele morrer, ela já tinha determinado que a morte estaria sobre eles, que nada mais ia acontecer, e de repente Deus manda mais um anjo porque Deus é assim. Quando a gente está muito abalado, Deus manda uma palavra, Deus te faz vir para um culto, Deus te manda alguém te dar um recado. E aí o que aconteceu? Ela recebeu uma palavra, e na hora que ela entendeu, quando eu falo que ela cumpriu o propósito na vida dela, isso aqui é um chacoalhão na gente, porque ela fez o que Deus mandou. Ela levantou-se, ergueu o menino, e sabe o que aconteceu? Deus mostrou o poço para ela. Você ainda não entendeu. Você sabe o que é ser dono de poço no deserto? Quem sabe o que é isso? É melhor do que ser dono da Coca-Cola, gente. Vocês não estão entendendo. Ela se tornou uma empresária ali. Água é indispensável para a vida, ainda mais no deserto. Sabe, muita coisa aconteceu ali. E muitas vezes nós ficamos lamuriando porque as coisas não foram como nós planejamos, porque nos sentimos humilhados, porque tivemos que tomar decisões que não gostamos, porque fomos chacoalhados, porque alguma porta na nossa vida se fechou. E eu quero te dizer uma coisa, sabe qual seria o futuro de Agar se ela não tivesse sido desprezada e jogada para fora da casa de Abraão? Sabe qual seria? Uma vida medíocre, humilhada por uma esposa enciumada com o filho legítimo, e o filho dela não era legítimo. Ela continuaria escrava para o resto da sua vida. Ela não sairia daquela condição humilhante. Sabe, para de ficar se vitimizando e fugindo dos processos de Deus. Deus tem processos sim na nossa vida, sabe? Mas esses processos são para nos levar, nos conduzir para um futuro glorioso. Esses processos não são para nos destruir. Só que tem algo que você tem que fazer. Levanta-te. Levanta-te. Se posicione. Ande com pessoas que gerem fé em você. Para de gastar suas horas do seu dia, sua vida com gente que não te acrescenta nada, com gente que só toma a sua atenção. Eu convivo com pessoas que vivem sobrenatural dia e noite. Eu optei por isso, porque os dias não são fáceis, e eu não vou viver a minha vida seguindo rede social de pessoas que não me acrescentam nada. Ai, porque a roupa é linda. Eu sou mulher, eu adoro, eu gosto muito de roupa, de moda. Nada contra. Mas o que tem me inspirado todos os dias? O que tem te inspirado? Quem são as pessoas que você compartilha a sua vida? Sabe, você tem que se levantar e se posicionar. Deus, Ele fez com Agar algo interessantíssimo. Ele deu algo indispensável, água no deserto, a uma pessoa que foi dispensada. Nós estamos falando desse Deus que muda qualquer circunstância, que faz coisas inacreditáveis apenas se você crer. Se você continuar posicionado, se você, sabe, manter os seus olhos lá no Senhor, se levantar, Deus vai abrir poços, fontes no seu deserto. Deus vai começar a trazer milagres, portas incríveis, em momentos que ninguém tem porta aberta. Você vai viver isso. Você recebe aí, meu amado irmão, receba em nome de Jesus. Sabe, a sua fonte, aquilo que você está buscando, está atrás da sua atitude. Ela viu aquela fonte, aquele poço, quando ela se levantou, quando ela se posicionou. E por último, eu quero dizer uma coisa. Gente, esse ar foi assim.
E por último, dê a luz a Ismael e encare Berseba. Uai, pastor, o que é isso? Todo mundo acha, quem aqui levanta a mão, quem acha que Ismael significa filho da pressa? Graças a Deus que só tem crente aqui, né, pastora Débora? Ismael quer dizer Deus te acudiu em sua aflição. Berseba é o lugar da aliança. Sabe, dê a luz a Ismael e encare Berseba. Quando Elias, lembram, gente, do profeta Elias, que fez os profetas de Baal tudo desaparecer. Quando Elias, pastor aquele, entrou em desespero, ele correu, sabe para onde? Deserto de Berseba. E sabe para onde ele foi, pastor Eduardo? Debaixo de um arbusto. Onde que Agar e Ismael estavam? No deserto de Berseba. Ismael ficou embaixo de um arbusto. Pastora, quer dizer que eles geograficamente estavam no mesmo local? Não! Eles estavam embaixo do mesmo propósito. Um propósito, sabe de quê, gente? De proteção, num processo de aprendizado. Eles recomeçaram a história deles num momento que parecia o final. O final é muito parecido. O início, gente, o recomeço, ele parece um pouco com o final, mas ele é só o começo de uma grande história. Sabe, aprenda uma coisa, não basta você ser filho de Abraão. Não basta você ser filho de pai rico. Não basta você ser esposa de marido influente, de marido rico. Não adianta. Você não adianta ter pai, sabe, marido bem empregado. Você precisa ser filho de Deus e ter uma aliança com o Altíssimo. Glória a Deus, glorifica o Senhor. Deserto de Sur era o deserto da desistência. Era o deserto que falava, volta para onde você saiu. É o lugar que você não pode ir. Berseba, não, Berseba era o local do amparo. Era o deserto da reconstrução. Era o deserto de um novo tempo e de oportunidades. Deus, Ele tem para nossas vidas, sim, etapas. Nós vamos passar por etapas. Nós vivemos etapas, mas Deus tem para nós o tirar de todas as aflições. Ele tem um caminho de sucesso. Ele tem um destino promissor para nós. Ele tem milagres para as nossas vidas. A palavra do Senhor em Salmo 37 diz que Ele firma os nossos passos quando a nossa conduta o agrada. Eu quero que você feche seus olhos agora. Sabe, nós muitas vezes achamos que nós não somos dignos de um futuro promissor. Nós achamos que nós não somos dignos de algo grande, porque nós somos de uma família, uma origem humilde, porque não tivemos estudos. Sabe, muitas vezes a gente desiste porque a gente pensa, puxa, eu já fiz de tudo. Eu cheguei no meu limite, não tem mais nada que eu possa fazer. Sabe, por quê? Nós estabelecemos o limite de Deus baseado no nosso limite. Eu quero que todos fechem seus olhos. Ou então, muitas vezes nós queremos privilégios de filhos, sem termos tido a decisão de nos tornarmos filhos. E como é que a gente se torna filho, pastora? Todos somos filhos? Sim, quando a gente aceita Jesus. Quando um dia nós convidamos Jesus para ser o Senhor das nossas vidas. Porque Jesus, Ele morreu com um propósito. Ele passou por etapas duras na vida dele. De humilhação,
de sofrimento, de tortura, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para cumprimento de um propósito. E de olhos fechados, eu quero que você repita a seguinte oração: Senhor Deus, todos em casa também, feche seus olhos, você que está em casa nos acompanhando, feche seus olhos. Eu quero que você fale bem alto, bem forte aqui: Senhor Deus, eu me apresento a Ti. Quero colocar as minhas dificuldades no Teu altar. Quero encontrar o propósito da minha vida. Quero receber a visita do Teu Espírito. Quero entender o meu destino. Quero me tornar o Teu filho. Quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. E conseguir chegar no destino, no propósito que o Senhor determinou para mim. Em nome de Jesus. Queridos, de olhos fechados, tem alguém aqui que pela primeira vez fez essa oração? Que pela primeira vez fez uma oração falando: Jesus, entra aqui no meu coração. Eu quero te receber no meu coração. Levanta sua mão. Se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, levanta bem alto a sua mão. Bem alto para que eu possa ver. Onde você está? Você pela primeira vez fez essa oração? Não? Fiquemos todos de pés. Ah, tem uma pessoa. Vem até aqui, por favor. Vem aqui. Você que levantou a mão, vem aqui na frente que eu quero orar. Todos de pé, olhando aqui para mim. Sabe, a gente não pode queimar etapas da nossa vida. A gente muitas vezes quer queimar etapas e receber, ser tratados, ter o título de filho, sem nos tornarmos filhos. E o que a Bíblia fala? Que nós recebemos Jesus no coração. Eu quero que venha aqui à frente também aquelas pessoas que precisam refazer a sua aliança. Que por algum momento, tem as marquinhas aqui, a gente vai obedecer às distâncias. E por algum momento você desistiu. Você pegou situações na sua vida, colocou embaixo de um arbusto e falou: não tem solução, eu desisto de batalhar por isso aqui. Eu cansei, a minha vida chegou no ápice de dificuldade que sozinho eu não consigo mais. Então para mim isso morreu. Mas você precisa resgatar a sua força para orar, resgatar o seu compromisso com Deus. Eu quero que você venha aqui à frente, por favor, que eu quero orar por você. Você que precisa desse novo começo, vem aqui que eu preciso orar por você. Querido, não resista não. Resista não, sabe por quê? Aquilo que você tem que fazer, só você pode fazer. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer aquilo que você precisa fazer. Eu quero que você venha aqui para nós orarmos juntos. Para a gente, sabe, botar um fim nesse diagnóstico de morte. Para que a gente bote um fim nesse limite que você tinha colocado sobre essas circunstâncias. Tem alguém que precisa dessa oração? Vem aqui que eu vou encerrar e você precisa receber isso. Se você não vier, é uma decisão sua, é claro. Amém? Então feche seus olhos onde você está. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, porque cada um de nós nascemos com a marca. Nascemos, ó Pai, com algo determinado, com um destino definido. Deus, e por mais, ó Deus, que nós pensemos que somos pequenos, somos, ó Deus amado, pessoas que não temos capacidade de alcançar. O Senhor é aquele que nos dá força para alcançar. Pai querido, em nome de Jesus, visita as nossas vidas, nos dá um sacode. Eu sei que há muitas pessoas que precisavam, Senhor, receber, Senhor, essa palavra aqui, dar um passo
Oh Deus, só o teu Espírito para mudar esses corações. Só o Senhor, mas eu quero clamar a Ti, que assim como essa palavra, esse louvor, que os corações ardam de novo. Deus, que haja um recomeço, que tudo aquilo que foi determinado, um limite, um fim, seja quebrado, mas seja recuperado pelo meu irmão, para que, Senhor amado, teu Espírito volte a dar vida nas suas vidas. Pai, eu abençoo, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda Jesus.